A compreensão do capítulo 9 do nosso trabalho, ela é, eu diria, decisiva. Se a gente não entender de que classe dominante estamos tratando, como era, como operava, como existia, como era o modo de ser da classe dominante romana, a gente não vai entender nada sobre as guerras civis que ocorreram na cidade de Roma, na Península Itálica, e no curso de todo o processo imperial até o fim do Império Romano do Ocidente, nós vamos presenciar romanos guerreando contra romanos, legiões romanas combatendo legiões romanas, generais romanos lutando contra generais romanos em toda a área do sistema imperial romano. Para que a gente compreenda este processo, a gente tem que compreender como operava a classe dominante, entender como é que ela funcionava, as suas articulações, a sua forma básica, e foi por isso que a gente investiu bastante no exame do processo histórico da gens romana, vindo lá de trás da gens matrilinear, a transição da gens matrilinear para a gens patrilinear, para a gente ter uma noção muito segura de que classe dominante estamos a tratar neste processo histórico da Roma Antiga. Quem não entender como funcionava a classe dominante romana antiga, não vai entender absolutamente nada sobre todo um processo de guerra civil, lutas intestinas, golpes, invasões da cidade de Roma por tropas romanas, por legiões romanas. Não vamos entender nada, não seremos capazes de entender nada. Teremos que nos render à historiografia burguesa, que divide todo um universo complexo, cheio de contradições, em optimates e populares. Os optimates como a ala mais conservadora, mais reacionária, e os populares como uma suposta ala progressista, mais democrática. Esta simplificação grosseira da historiografia burguesa precisa ser superada. E nós só podemos superar as limitações da historiografia burguesa buscando no processo histórico a compreensão exata, precisa, limitada pela disponibilidade das fontes, de como era a classe dominante romana. Nós vamos reproduzir aqui dois trechos do vídeo 2.2 do capítulo 9. Eles estão inseridos em contextos específicos, serão mantidos no capítulo 2.2, no vídeo 2.2 do capítulo 9, porque eles estão dentro de um contexto didático em que a sua presença se faz necessária, mas eu, pela primeira e última vez, decidi reproduzi-los aqui de forma destacada, porque eles precisam ser concatenados um com o outro, porque eles tratam de duas questões que são básicas, essenciais, fundamentais, para a gente prosseguir nos nossos estudos e não nos perdermos numa infinidade de fatos, numa infinidade de personagens, numa infinidade de datas, numa infinidade de guerras intestinas, processos extremamente complicados, e a gente, nesta montanha de informações, a gente perca o fio da meada. Estamos entrando numa crise de hegemonia. Um dos vídeos vai tentar nos explicar o que significa exatamente crise de hegemonia. Qual é a carga semântica que tentamos aqui neste trabalho transmitir quando usamos a expressão crise de hegemonia. E um outro trecho é para tentarmos entender com mais clareza, com mais calma, com mais segurança, quais eram os objetivos econômicos desta classe dominante que provocaram, no curso do seu processo histórico, a sua divisão, a sua fratura, a sua conversão em várias frações de classe, que vão lutar entre si
E é exatamente esta luta fratricida entre várias frações de classe é que vão provocar aquilo que chamamos aqui de crise de hegemonia. Vamos assistir estes dois cortes do vídeo seguinte, colocados um ao lado do outro por razões didáticas, e depois voltamos a conversar sobre o processo romano. Mas antes de entrarmos na análise sobre esta categoria crise de hegemonia, agora eu acho que é o momento para que a gente possa esclarecer melhor, porque sem a compreensão desta afirmação que a gente vem fazendo desde o início deste trabalho, de que a forma básica de organização da classe dominante romana é a gens, este é o momento exato, preciso, para que a gente possa, antes de examinar a crise de hegemonia, compreender o que de fato tentamos dizer com esta expressão forma básica. Já vimos lá atrás, de uma maneira superficial, retomando aquele processo histórico bem antigo das formações das primeiras famílias nômades que vão se constituindo em pequenos agrupamentos humanos e se juntando em agrupamentos humanos maiores. Estamos falando aqui da gens matrilinear, depois todo aquele processo em que surge a propriedade privada, resultado da produção de excedentes econômicos, e neste processo todo aparece a gens patrilinear, o patriarcalismo, a monogamia. Já vimos tudo isto lá atrás. Notamos que de lá até este exato momento dos nossos estudos, continuamos afirmando que a forma básica da classe dominante de Roma é a organização gentílica. Podemos afirmar, chegando até aqui, que não identificamos outra forma básica que não seja a organização gentílica. Mas este processo só é melhor compreendido quando a gente entra no túnel do tempo e retorna à contemporaneidade, porque é da contemporaneidade que emerge uma historiografia que, em primeiro lugar, nega a existência de classes sociais na antiguidade greco-romana. Vamos falar em termos como ordens, estamentos, debateremos isto bem lá na frente. Mas classes sociais não existem na antiguidade clássica. E esta historiografia tenta, ao recusar a existência de classes sociais, e, portanto, se não existem classes sociais, não existem contradições de classes na antiguidade clássica, mais especificamente aqui na história romana. Por outro lado, esta historiografia entra em contradição porque tenta impor à história antiga de Roma conceitos e categorias de uma forma de organização contemporânea burguesa. Esta historiografia vai procurar mercados extremamente interconectados, vai procurar moedas, câmbios, vai reconhecer certo atraso nas trocas diretas, vai, a partir de uma perspectiva de progresso social que seria a evolução daquele modo de produção escravista para uma evolução no sentido de constituição de uma sociedade que, para esta historiografia, é a melhor sociedade de todos os mundos, a sociedade contemporânea, ou seja, a sociedade burguesa. Portanto, esta historiografia vai criticar a classe dominante romana pelo fato de que ela não pensou, por exemplo, em mecanismos mais sofisticados de mercado ou de desenvolvimento até industrial, enfim. Esta contraditória historiografia vai enfrentar muitas dificuldades
ao examinar um processo histórico em que, como forma básica, e é aí que eu quero chegar quando faço este recuo à contemporaneidade, a forma básica contemporânea são, por exemplo, as associações de classes. A divisão da classe dominante por ramos de atividade econômica. Então, por exemplo, no Brasil, na contemporaneidade, nós temos a FREBABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que hoje também não expressa só os interesses dos bancos, mas não vamos entrar neste debate aqui. E, portanto, é melhor recuarmos para o início do século XX. No início do século XX, nós temos uma nítida divisão social do trabalho no interior da classe dominante brasileira. Estamos aí em 1910, 1920, e que é clara a percepção de que há um setor da classe dominante brasileira vinculado à exportação, à produção do café, vinculada à grande propriedade da terra, e há outros setores menos vinculados aos interesses externos e mais vinculados à área industrial. Há um pequeno processo industrial que se desenvolve, notadamente a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Então há uma divisão social no interior da classe dominante brasileira em que permite ao historiador identificar as frações da classe em razão das atividades que estas frações executam nesta divisão social do trabalho que existe no interior da classe dominante. Então você tem uma fração industrial, você tem uma fração bancária ou financeira, você tem uma fração agrária. E quais são as formas básicas de organização destas frações de classe? São as associações, são as entidades representativas dos grandes proprietários agrários, dos latifundiários, são as entidades representativas dos bancos, são as associações de industriais de São Paulo ou do Rio Grande do Sul. A forma básica de organização da classe dominante neste período da história do Brasil, chegando até 1930, é identificada não pelas organizações familiares ou gentílicas, embora com diferenciações bastante nítidas entre esta família ampliada que existe na contemporaneidade e a família ampliada que existia lá em Roma, né? Não temos uma gens como a conhecemos na Roma Antiga, mas as organizações familiares estão aí presentes nos vários estados da federação. Os sobrenomes indicam quem são as famílias mais importantes dos estados do Norte, dos estados do Nordeste. Mas a forma básica de organização da classe dominante neste período da história do Brasil não é uma organização gentílica. E quando você pega uma noção de sociedade burguesa, de uma historiografia fundada numa percepção de uma sociedade organizada de forma burguesa e transporta todo este aparato conceitual e categorial para tentar entender uma sociedade como a Roma Antiga, é impossível compreendê-la. Você força a realidade para adaptar a pseudo-realidade histórica a este aparato conceitual. Se critica, por exemplo, esta historiografia burguesa, a falta de uma possibilidade maior, lamentam a incapacidade de Roma republicana ter evoluído para um sistema mais democrático. Não chegam a dizer com a tripartição dos poderes, não chegam a este descalabro. Mas você nota claramente que esta historiografia tem como referencial teórico de progresso o caminho da estrutura jurídico-política, econômica e ideológica da sociedade romana antiga,
o caminho evolutivo em direção a esta organização da atualidade, da contemporaneidade, que é a organização burguesa. Por que dizer tudo isto? Porque aqui, em Roma, não há, e isto é que é a parte mais importante do processo, para compreendermos o que vamos tratar logo adiante, a crise de hegemonia. A crise de hegemonia de 1930 no Brasil é uma crise de hegemonia porque as classes dominantes racham e é preciso alguém, e este alguém vai ser Getúlio Vargas, que assuma pela força o controle de todo este processo e vá contemporizando. Não vamos examinar aqui em detalhes o processo histórico de 1930, a Revolução de 1930, mas é nítida a existência de uma crise de hegemonia, uma crise entre os de cima, e tendo também as classes subalternas tendo experimentado extremas lutas sindicais, lutas militares nas últimas décadas da história do Brasil. E aí Getúlio assume a posição daquele que vai, pela força, contemporizar uma estrutura jurídico-política que já não é mais capaz de governar, de conduzir aquela formação social, a formação social brasileira da década de 30 do século passado, tal como fazia até então. A crise de hegemonia que vamos examinar aqui, a partir de 46, a partir de 146 a.C., em Roma, ela tem aspectos semelhantes, ou seja, há o racha entre a classe dominante. Não é mais uma luta entre os de cima contra os de baixo. Agora você tem uma rachadura gigantesca entre os de cima. Vamos examinar isto daqui a pouco. Mas qual é a forma básica desta classe dominante? Qual é a forma básica destas frações da classe dominante aqui na Roma Antiga? Não são associações determinadas por interesses econômicos. Fala-se em produção agrícola para um mercado extraordinário de azeitonas, de trigo. Onde é que a gente acha na história antiga qualquer denominação, como por exemplo a Associação dos Grandes Produtores de Azeitonas da Itália Central? Não encontramos nada disso nas fontes históricas. Uma fração comercial, onde é que a gente acha nas fontes históricas qualquer tipo de organização política cujos interesses seriam especificamente os de defender os interesses de uma fração mercantil na Roma Antiga? Não encontramos nada parecido com isso nas fontes históricas. E por quê? Porque não há, e isto é muito importante, não há na Roma Antiga uma divisão social do trabalho no interior da classe dominante. Já tocamos neste assunto lá atrás, mas é importante repetir. A luta é pela autossuficiência e a luta é pelo domínio de regiões, pelo domínio de territórios. Quem é que organiza esta luta? Não são as associações de classe compartimentadas por interesses econômicos específicos, são as organizações gentílicas. A gens Cornélios, por exemplo, vai focar na Gália, mas não vai focar o seu interesse na Gália porque na Gália há grandes importações ou a produção de determinadas matérias-primas que ela vai trazer para Roma, produzir novas mercadorias, agregar valor e exportar para o mundo afora. Não há um interesse econômico específico da gens Cornélios pela Gália e não pela Sicília. Não, é porque ali no seu processo histórico, enquanto organização gentílica, ali eles conseguiram clientelas de uma maneira mais fácil. Não temos esta história econômica, como já foi dito aqui. Mas, uma vez dominado o território, todas as atividades econômicas
E aqui eu abarco atividades econômicas, incluindo o tráfico de escravos, o contrabando, a corrupção, a expropriação mais desavergonhada dos trabalhadores diretos, do trabalho escravo, enfim, tudo aquilo que pode, naquele território, naquela região, produzir excedente econômico, produzir acúmulo de riquezas para aquela organização gentílica, é isso que eles vão procurar. Eles não vão procurar disputar interesses mercantis. Não! As organizações gentílicas estão envolvidas no comércio de grande escala. Elas estão envolvidas nas vendas de mercadorias para o Estado romano, uma agência que tem uma vasta produção de trigo. Ganha na negociação com o Estado romano, que converte esse trigo no sistema de proteção social. Naquele cadastro que já vimos, que chega a 150 mil famílias na cidade de Roma. Então, quando a gente vai tratar aqui da crise de hegemonia, ela precisa ser compreendida não como uma crise de hegemonia entre frações determinadas por uma divisão social do trabalho no interior da classe dominante, que não existe aqui. Aqui não existe divisão social do trabalho nos estratos superiores. Aqui o que interessa é domínio da região. E é por isto que, se pudéssemos fazer as conexões entre os generais, por exemplo, da Espanha, e as organizações, e as principais organizações gentílicas que também lá atuavam e que também lá tinham magistraturas pelo sobrenome, a gente conseguiria talvez chegar à conclusão de que, olha, ali na Espanha há uma forte presença de uma determinada organização gentílica. E nos comícios centuriais a gente nota que vários comandos, várias decisões destes representantes desta organização gentílica que tem seus interesses lá na Espanha ulterior, votam nas propostas que favorecem o transplante de legiões para aquela região da Espanha. Enfim, este cruzamento de dado nós não temos. Não digo que isto não possa ser feito, mas nós não temos. Por quê? Porque nós temos uma historiografia capenga, que tenta ver coisas que não existem. Agora, se a gente, se baseando nas fontes de que dispomos, começarmos a entender, sem anacronismos, chegando despido de conceitos, de aparatos conceituais ou categoriais, e se prendendo no exame das fontes, eu acho que não fica difícil que a gente possa chegar à conclusão de que a forma básica, na ausência de outras formas básicas, tais como a conhecemos na contemporaneidade e até mesmo no período medieval, não vamos entrar no debate das razões de o porquê estas formas básicas surgiram no processo histórico de maneira diferenciada. Mas aqui nós temos como forma básica a organização gentílica. E a crise de hegemonia é uma crise entre frações da classe dominante organizadas na sua forma básica enquanto organizações gentílicas. A unidade básica, onde a elite, a classe dominante, se organiza primeiro para depois partir para uma relação de domínio do aparelho jurídico-político, militar. Esta forma básica, estruturante, é a organização gentílica. Nós vamos ver lá na frente que essas organizações gentílicas eram de fato, e aí eu forço a expressão aqui, eram verdadeiras organizações com um aparato administrativo muito bem organizado, com a sua contabilidade própria, com funcionários muito
até escravos qualificados, gerenciando o trato com uma vasta clientela. Vamos examinar isso com calma lá na frente. Esta afirmação que vem sendo feita desde o início de que a forma básica de organização da classe dominante romana é a organização gentílica, fique bem clara. Isto é importante para que a gente entenda melhor de que forma básica, de que classe dominante estamos tratando, como esta classe dominante se organizava neste período aqui da história de Roma, que não tem nada a ver com as formas de organização contemporâneas das classes burguesas. Aqui o processo é totalmente diferente. E é a partir daí que a gente vai começando, às vezes por uma pequena fonte que nos dá uma dica de que, poxa, caramba, são elementos da mesma organização gentílica, o sobrenome é o mesmo. Não são coincidências. São organizações gentílicas que vão se agrupar em torno de interesses comuns, não norteados por interesses específicos deste ou daquele setor da divisão social do trabalho econômico, mas por interesses comuns em determinados domínios, em determinadas regiões geográficas. A partir desta percepção, eu acho que a compreensão daquilo que vamos tratar agora, desta categoria crise de hegemonia, acredito que fica mais nítida. Mas o que seria uma situação em que pudéssemos afirmar que ali estamos diante de uma crise de hegemonia? Quais são os elementos que caracterizariam uma crise de hegemonia? Nós já vimos que na antiguidade, todas as sociedades, todas elas, sem nenhuma exceção, nas sociedades greco-romanas, todas elas são divididas em classes sociais. Todas elas. Cada uma delas com as suas respectivas configurações de classes, com as suas singularidades, mas todas elas são constituídas de classes que dominam, que exploram, que vivem do sobretrabalho das classes subalternas. São classes dominantes que possuem as suas pequenas frações, são classes subalternas que possuem as suas respectivas frações, mas há um estrato que domina e há um estrato que é dominado. No curso do processo histórico destas sociedades, as classes dominantes, elas não só dominam do ponto de vista econômico, no caso das sociedades greco-romanas, elas são proprietárias das forças produtivas, são proprietárias do trabalho do trabalhador direto, ou seja, dos escravos. Elas são proprietárias, elas são donas daquele mundo ali. E tem as classes subalternas, algumas com pequenas propriedades, o pequeno camponês. Mas aquela classe que domina, além de ter o domínio econômico hegemônico, ela também tem o domínio ideológico e também tem o domínio da estrutura jurídico-política. No campo do domínio ideológico, é claro, na história de Roma, que nunca houve, até o final do Império, nenhuma contestação sobre ser justo ou não a aplicação do trabalho escravo na produção. Nunca houve na história de Roma uma contestação do fundamento desta sociedade, que era o trabalho escravo. O modo de produção escravista nunca foi questionado. Houve rebeliões escravistas? Houve. Mas estes escravos não questionaram o modo de produção escravista. Não questionaram a validade ou não de existir ou não existir escravos. Eles apenas lutaram pela sua liberdade. Basta estudarmos a rebelião de Espartacus.
Portanto, a classe dominante ela tem o domínio econômico, a hegemonia econômica, ela tem a hegemonia na produção e distribuição de ideias e o controle, por extensão, como reflexo disso tudo, do aparelho político, ou melhor, do aparelho jurídico-político, que se manifesta, em primeiro lugar, no Senado, que, embora não tenha o direito legal de propor leis, controla os comícios centuriates. Já vimos como os comícios centuriates operam. São os mais ricos que votam. E quando surgem os comícios tributis, um século e meio, 2 séculos depois do seu surgimento, já há uma mudança interna na configuração de classes desses comícios tributis que se adaptam ao controle político do extrato dominante. Este controle do aparelho jurídico-político se manifesta no Senado, se manifesta no controle das magistraturas, a mais importante delas, os cônsules, o consulado. Qual é a Assembleia que tem como atribuição eleger os cônsules? Os comícios centuriates. Há crises, mas estas crises não abalam o poder econômico, ideológico e jurídico-político da classe dominante. Portanto, enquanto isto não ocorre, nós não estamos diante de uma crise de hegemonia. Ou seja, a hegemonia que a classe dominante tem sobre os diversos elementos que constituem uma formação social, a estrutura econômica, a estrutura ideológica, a estrutura jurídico-política, estão sob o seu controle. Na história que até então examinamos, nós temos, por exemplo, 494, que surgem, é o processo de constituição dos comícios tributis, há atritos entre os setores dominantes e a plebe, tribunos são assassinados, mas este processo vai sendo, eu diria, absorvido pela estrutura jurídico-política. Logo depois, por exemplo, temos em 445, 50 anos depois, mais ou menos, a Lei Canuleia, que autorizava o casamento entre patrícios e plebeus. Já vimos lá atrás o que isto representou na história de Roma. Já estamos diante de uma estrutura jurídico-política que vai se adaptando ao surgimento de novos estratos que ainda não são estratos dominantes, os plebeus enricados, mas que vai também chamando para o seu interior esses estratos enobrecidos, através, por exemplo, do casamento entre patrícios e plebeus. Não vamos repetir aqui análises que foram feitas lá atrás, mas a estrutura jurídico-política absorveu este conflito e subverteu aquilo que lá atrás era mais, vamos dizer, popular, os comícios tributis, em uma estrutura que foi, digamos, dominada, controlada, absorvida do ponto de vista ideológico e político. Os comícios tributis passam, a partir de então, a serem mais uma assembleia que se adaptou ao sistema jurídico-político sem contestá-lo. E a vida segue. Não estamos aí, neste caso, diante de uma crise de hegemonia. A classe dominante continua controlando a estrutura econômica, a estrutura jurídico-política e a estrutura ideológica. Não temos aqui uma crise de hegemonia. Temos atritos, temos confrontos, as lutas de classes são aguerridas, mas não estamos diante de uma crise de hegemonia. A classe dominante continua coesa e ela, como um todo, mantém a dominação, mantém o controle sobre a formação social.
Um outro exemplo que eu separei aqui são das leis licinianas sextianas de 367. Uma delas determina o compartilhamento do consulado entre patrícios e plebeus. De que tipo de plebeus estamos falando em 367? Já não é aquele plebeu miserável, empobrecido, que está lutando contra a escravização por dívidas ou para garantir a sua propriedade. Não, já são plebeus enricados. Muitos deles já casados com mulheres do patriciato, já incluídos nas organizações gentílicas do patriciado. Portanto, qual o problema de compartilhar o consulado entre um membro patrício e um membro plebeu? Problema nenhum. A hegemonia se expressa, como já vimos, numa coisa que é fundamental compreender e nunca esquecer, nas clientelas. Um dos instrumentos mais importantes para se ter a hegemonia numa sociedade como essa é a ampliação das clientelas, porque as clientelas são aquilo que representa a vitória numa eleição, numa votação dos comícios tributos, a vitória numa eleição, numa votação dos comícios centuriates. Tudo isto vai sendo tratado, vai sendo debatido, dialogado, articulado no Senado. Porque é no Senado que temos o centro da classe dominante, os homens mais importantes das organizações gentílicas. Um outro exemplo que eu separei aqui foi o da Lei Hortência, de 287, que converte decretos da plebe, decretos dos comícios tributos, em leis, plebiscitos. E isto também foi absorvido pelo sistema de dominação. Não temos também aqui uma crise de hegemonia. Os comícios tributos já estão elitizados aqui. A máquina de dominação, ela sofre problemas, ela passa por situações conflitantes, mas ela se mantém hegemônica. Não há fissuras que possam fazê-la ruir, fazê-la enguiçar, parar, perder o controle de toda a situação. Portanto, também aqui não estamos diante de uma crise de hegemonia. Agora, quando passamos de 146, com o término das guerras púnicas, já vimos que Roma está diante de uma nova etapa do seu desenvolvimento. E aí, esta classe, a classe originária, o patriciado, que até então controlava a estrutura jurídico-política, vai sofrer ataques que já não são ataques das classes subalternas, embora as classes subalternas estejam sendo mobilizadas não só pelo sistema de clientelas, mas pelo sistema de proposição de legislações que respondiam aos seus interesses. Portanto, há setores da classe dominante que mobilizam os de baixo para criar uma nova correlação de forças, porque já estamos diante de uma fissura com os elementos originários da formação social, com aquele patriciado mais reacionário. Então a luta já não é mais entre classes dominantes e classes subalternas. Há uma luta intestina no centro da própria classe dominante, no Senado. Por quê? Porque a classe dominante não é mais capaz de manter a dominação tal como o fazia até então, porque ela está dividida. E esta fratura da classe dominante produz uma incapacidade da classe dominante como um todo de garantir a hegemonia da formação social. E aí há uma disputa entre estas frações de classe pela, vamos dizer assim, hegemonia das classes subalternas.
E é por isso também que as disputas vão se dar muito dentro dos comices tributos, porque ali, embora a gente tenha o controle dominado por plebeus e ricados, que já participam das nobilitas, mas ali também tem a expressão dos interesses dos miseráveis, da plebe miserável. Então é uma situação muito difícil de ser conduzida pelos métodos até então utilizados. Por quê? Porque estas fissuras que uma estrutura jurídico-política até então operava, garantindo que as fissuras externas à classe poderiam ser absorvidas, agora a fissura é dentro da própria estrutura de poder, é dentro da própria classe dominante. E a estrutura jurídico-política não foi programada, pensada, para suportar uma crise dentro da própria classe dominante. Portanto, é uma classe dominante contra uma outra classe dominante. É uma fissura em que produz vários grupamentos que até então atuavam enquanto um corpo fechado, digamos assim, atuavam de forma harmônica para dominar os de baixo. Agora há uma fissura lá em cima, entre eles. E são estas frações de classe que vão guerrear entre si, produzindo uma crise de hegemonia. Qual é o resultado, pelo menos é isto que vimos na história da humanidade, qual é o resultado tendencial ou previsível de uma crise de hegemonia? É a solução pela força. Um dos grupos das classes dominantes, uma das frações da classe dominante, que tem o maior controle sobre o aparelho militar, vai usar o aparelho militar para impor aos demais da sua própria classe dominante a sua hegemonia, entre aspas, porque aí já não é uma hegemonia, porque o termo hegemonia exige um certo consenso entre as partes envolvidas, vai impor a sua dominação nua e crua, através do assassinato de opositores, através do fechamento das assembleias, como a gente vai ver, do fechamento dos comícios tributos, a retirada do direito dos comícios tributos de propor novas legislações, a centralização deste poder nas mãos dos comícios centuriates, o Senado que passa a ter o direito de legislar. Então, o sistema autoritário, que surge a partir da incapacidade da classe dominante como um todo de gerir os negócios, entre aspas, públicos, de gerir o aparelho jurídico-político, se torna inviável, é a partir de uma crise de hegemonia que nós vamos ver a brutalização do sistema político e a imposição pela força. E é isso que explica os assassinatos, as guerras civis, porque vamos ver legiões romanas combatendo legiões romanas. Se isto não é uma crise de hegemonia, então o que seria? Mas é a partir desta categoria crise de hegemonia que a gente começa a entender melhor um processo complicado, complexo, multifacetado, que categorias como optimates e populares são incapazes de fazer.
Não podemos explicar o comportamento dos indivíduos, que são muitas vezes, a nosso juízo, pelas fontes que temos, muito pendular, muito estranho, muito confuso. Não os explicamos porque não sabemos o que está por detrás daquela determinada atitude, daquele determinado indivíduo que está voltando seus interesses para uma questão muito específica de uma província que está lá na Espanha, e a gente, como não sabe, porque não tem estas informações, a gente acaba avaliando de forma equivocada pela personalidade dos indivíduos, enfim. Não, há sempre um interesse econômico por detrás das atitudes que cada um destes indivíduos vão tomar no processo. Nós apenas não temos a capacidade de destrinchar o comportamento dos indivíduos, mas é possível pelo menos compreender que esta é uma crise de hegemonia, e examinando o processo, o resultado desta crise, é que vamos pelo menos nos aproximar de uma compreensão, eu diria, menos idealista e mais objetiva, mais concreta. A crise de hegemonia, ela é resultado da expansão do Império Romano. A civilização romana, enquanto operava em Roma, depois no Lácio, e dominando algumas regiões limítrofes, esta estrutura jurídico-política da República Romana conseguia gerenciar todo este processo. Por quê? Porque as principais organizações gentílicas tinham os seus interesses econômicos, e já vimos o que significa interesses econômicos aqui, quer dizer, domínios de regiões, domínios de territórios, tinham os seus interesses econômicos focados na região da cidade romana, na região do Lácio. Portanto, esta estrutura, ela operava também de forma adequada num determinado espaço geográfico. Mas este espaço geográfico, que vai sendo conquistado por esta civilização, vai adquirindo um tamanho tão grande, e esta estrutura jurídica política não é mais capaz de gerenciar. Ela foi pensada também para gerenciar o domínio das organizações gentílicas ali perto de Roma, dentro de Roma e no seu entorno. Mas agora acontece um fenômeno que não pode deixar de ser compreendido. Quem é que organiza a expansão? São as legiões romanas. A expansão é essencialmente militar, inicialmente. O domínio é militar. Quem são os generais que organizam esta expansão? São principalmente os cônsules. Então o cônsul que pertence, ou par de cônsules que pertencem a uma determinada organização gentílica, no seu mandato, que é de um ano, ele, ao estabelecer um conflito militar com regiões periféricas, se ele consegue vencer aquela guerra enquanto cônsul, ele vai gerenciar o saque, o butim, a pilhagem, favorecendo a sua organização gentílica. E aqui a gente entende por que desde a transição da monarquia para a república, os mandatos eram curtos, em sistema de colegiado, porque o poder vai sendo distribuído no curso do processo histórico a cada uma das organizações gentílicas que comandam a civilização. A minha organização gentílica tem um cônsul durante um ano. É a hora em que eu tenho a oportunidade de, enquanto tendo um cônsul e, por exemplo, uma hegemonia nos comices tributis, nos comices centuriatis, usar este controle do aparelho de Estado para favorecer o mais possível a minha própria organização gentílica. Portanto, na expansão, se o oficial general pertence à minha organização gentílica, seguramente que a minha organização gentílica vai ter mais terras na região controlada. E alguém pode dizer, não, mas os outros não vão aceitar isto. Sabemos que tudo isto era negociado no Senado Romano. O Senado Romano tinha o monopólio da política externa. Mas caramba, o mandato é só de um ano. Este processo vai
de tal forma operando em que eu, por exemplo, tenho a oportunidade de obter mais vantagens enquanto parte da estrutura jurídico-política do Estado está mais sob seu controle. Eu tenho um cônsul romano, às vezes o censor também é da minha organização gentílica, então eu me aproveito de todo esse processo e tento abarcar e tento tomar para a minha organização gentílica o maior número de propriedades no processo de expansão. Mas, nas próximas eleições, outra organização gentílica vai obter, pela via eleitoral, o consulado. E eu, enquanto ganhava, fiquei feliz, enquanto não tenho controle da máquina jurídico-política do Estado, e estou vendo uma outra organização gentílica fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer, tudo bem, daqui a pouco eu estou também novamente no comando. A complexidade está no jogo político que se estabelecia na República Romana. Não basta só ter o cônsul. É claro que para você ter o cônsul, a tua organização gentílica conseguiu maioria nos comices tributis, que era a assembleia que elegia os cônsules, os pretores. Mas esse jogo está sempre sendo disputado. As hegemonias vão sendo alteradas. Mas, ainda assim, você tem algumas organizações gentílicas que conseguem dominar mais territórios, obterem mais domínios do que as outras. Umas se desenvolvem mais, outras se desenvolvem menos. Há uma assimetria no desenvolvimento econômico das organizações gentílicas no processo de expansão. Ora, estamos diante de uma situação em que algumas organizações gentílicas conseguem obter regiões, e uma vez obtendo regiões, obtém clientelas maiores. No processo de expansão, que é complexo, é necessária a articulação com elites locais. Já examinamos este processo. Estas elites locais vão se convertendo também em clientelas, não do Estado romano, clientelas de determinadas organizações gentílicas, e que vão permanecer nesta condição no curso do processo, porque são organizações gentílicas poderosas, que me prestam favores também, eu, enquanto elite local, na condição de cliente, tendo como um patrono, como um padrinho, uma poderosa organização gentílica. Mas no processo de expansão, os interesses de uma pequena cidade chamada de Roma, se olharmos no mapa, Roma vai ficando pequena em relação ao tamanho da expansão territorial provocado pelo Império, no processo de dominação, colonização, enfim. Roma vai ficando uma cidade pequena. Então agora eu pertenço a uma organização gentílica poderosa em Roma, mas que observa que, olha, Roma é importante para mim, para a minha organização gentílica. Eu sou pater familias, por exemplo, de uma gens Valeria. Roma é importante, sempre foi. Mas agora eu estou tendo influências, interesses em regiões, em territórios, em domínios que superam em 3, 4, 5 vezes o território de Roma. E nesses domínios eu tenho alianças com as elites locais. Então eu tenho que fazer com que estas regiões, que já não são mais regiões de Roma, tenham também, de acordo com os interesses da época, tenham direito, por exemplo, à cidadania. Porque se estas regiões com as quais eu tenho vastas, enormes, gigantescas clientelas, se elas tiverem o direito ao voto, no sistema republicano romano, eu tenho mais hegemonia nas votações dos comícios tributos, nas votações dos comícios centuriais. As tropas destas regiões cujas elites locais têm vínculos de clientela com a minha organização gentílica, estas tropas vão ter o direito de pertencerem aos comícios centuriates. Não são nos comícios centuriates que a gente elege os cônsules, os pretores, os censores. Portanto, há aí a primeira fissura da classe dominante
é a fissura entre setores mais ligados ao território romano, ao território do Lácio, contra setores que ampliaram o seu domínio para além de Roma, para além do Lácio. São setores que já dominam vastas regiões da Península Itálica e de algumas províncias. E, portanto, Roma passa a ser apenas uma dentre outras cidades-estados com as quais a minha organização gentílica tem interesses econômicos. Já sabemos o que significam interesses econômicos aqui. Ora, por que não defender a ampliação da cidadania? Por que não defender que estas clientelas que eu tenho nestas regiões possam ter o direito de cidadania? Porque a partir do direito de cidadania elas vão poder votar nos interesses da minha organização gentílica, nos comícios centuriáticos, nos comícios tributos. Por que não ampliar o Senado? Por que o Senado não pode ter elementos das regiões dominadas pela cidade de Roma? Qual é o problema? Então a gente vai notar que a primeira fratura, o primeiro racha se dá entre esses dois blocos. Mas o Império, na medida em que ele vai crescendo, as regiões ocupadas vão sendo ocupadas por outras organizações gentílicas. Todas elas estão no processo de expansão. Umas lutando com as outras na disputa pelos domínios, pelas regiões geográficas ocupadas. Há um desenvolvimento assimétrico, mas a gens Cornélia, que foi uma gens poderosa durante toda a República, não consegue dominar todo o Império. Ela não está em todo o Império. Por exemplo, a gens Julia tem forte influência na Gália, por exemplo. Por quê? Porque Júlio César, desta gens, Caio Júlio César, foi quem coordenou, foi quem comandou o domínio, a conquista da Gália. Portanto, é natural que a sua organização gentílica, a Júlia, tenha fortes clientelas na região da Gália. A disputa era enorme, a disputa era aguerrida. Portanto, é compreendendo o processo de expansão que a gente vai perceber que o sistema jurídico-político romano já não consegue mais resolver as suas contradições, porque, além de haver gens, organizações gentílicas romanas, que já não estão mais interessadas apenas em Roma, estas organizações gentílicas precisam contemplar, agradar, acomodar, acalmar reivindicações das elites periféricas com as quais ela tem relações de clientela. Nós vamos entender melhor este processo examinando algumas organizações gentílicas importantes deste período. A tabela a seguir, a planilha a seguir, já foi disponibilizada neste trabalho, mas eu a reintroduzo aqui porque ela é uma relação de todas as organizações gentílicas durante todo o processo republicano e o número de consulados que cada uma delas obteve neste processo republicano. Pode haver algumas diferenças com outras tabelas, porque neste trabalho aqui que fizemos estão contidos os cônsules sufectos e os ditadores. Isto não significa dizer que, por exemplo, a gens Cornélio teve todo o domínio do Senado, dos comícios centuriáticos durante todo o período republicano, mas é um indicativo da força política que estas organizações gentílicas tiveram no curso do processo republicano, porque para você eleger um cônsul, você tem que ter maioria nos comícios centuriates. Portanto, é um dado importante que nos indica o poderio das organizações gentílicas durante todo o processo republicano.
Mas vamos examinar algumas delas e talvez este exame nos permita compreender melhor do que estou tentando trazer à tona aqui. A pesquisa que fiz foi usando a inteligência artificial do Google, e assim eu faço para que as pessoas possam ter acesso aos documentos que aqui obtive com bastante facilidade. Eu usei a inteligência artificial do Google. Entrando no Google, você coloca lá modo IA e digitei áreas de influência da gens romana, e aí no final eu botei Cornélios, depois Valério. Basta manter o título áreas de influência da gens romana e no final colocar a gens do seu interesse. A listagem é esta que já foi apresentada aqui. Portanto, vamos começar com a gens mais importante, a gens Cornelia. A gens Cornélia foi a família patrícia mais influente e bem-sucedida da República Romana. Sua influência geográfica não se limitava a propriedades privadas, mas expandia-se por meio de redes de clientela política, colônias de veteranos e conquistas militares. As principais regiões do mundo romano sobre forte impacto e influência desta família foram, notem, Itália Central, Lácio e Campânia. Décadas mais tarde, o ditador Lúcio Cornélio Sulla, que vamos examinar, estabeleceu sua residência final e faleceu na atual Pozzuoli, após assentar milhares de seus veteranos em colônias por toda a região campana. Ele, como general, fez assentamentos militares. Todos estes militares se converteram em clientes desta organização gentílica. Era assim que funcionava. A lealdade do legionário não é com o Estado romano, é com o seu general. É do general que ele recebe um lote de terra, alguns escravos. E aí vai a Espanha na Península Ibérica, a Espanha ulterior, na Numância, décadas depois, aqui seguindo o texto, Escipião Emiliano destruiu a resistência celtibera em Numância, solidificando permanentemente o nome da gens na região. Repetindo, um general desta organização gentílica domina a região da Numância e solidifica permanentemente o nome da gens na região. Por quê? Porque o domínio é militar, e o militar que comanda, o general que comanda a expansão, vai favorecendo a sua organização gentílica e vai criando, nesse processo de expansão, vastas clientelas. Elites locais inteiramente clientes. E aqui vai, no norte da África, enfim, é uma organização gentílica muito importante, que sobreviveu ao período republicano e se espraiou até o fim do Império Romano do Ocidente. Outra gens importante, a gens Valeria, foi uma das famílias patrícias mais importantes, mais antigas, célebres e duradouras da Roma Antiga, exercendo uma influência massiva que se estendeu do fim da monarquia, século VI a.C., transição da monarquia para a república, até o colapso do Império Romano do Ocidente. Originários de solo sabino, os valérios moldaram a história romana através de 5 principais áreas de influência. Consulados de fronteira. Durante o Império, já no Império, membros da família governaram províncias estratégicas na Europa Central, como a Récia e o Nórico, onde o nome Valérios tornou-se altamente difundido devido à influência de seus governantes. A gens seguinte, a gens Fabia, influência territorial e eleitoral. O poder da família estava fortemente ancorado na posse de terras e no sistema de votação romano, através das clientelas que elas iam obtendo. Regiões de domínio. Através da expansão e de colônias, a influência territorial, notem que o termo influência territorial está presente aqui. O poder da família estava fortemente ancorado na posse de terras e no sistema de votação romano. Regiões de domínio. Através da expansão de colônias, a influência territorial da tribos. Fabia, tribos aqui é um termo precário.
Já sabemos o significado deste termo tribo aqui. Estendeu-se por várias partes da Península Itálica, incluindo os territórios de Alba, Fuscense, Ascoli, Lucca, Brescia e Pádua. Notem, são organizações gentílicas que vão dominando territórios. Não eram só as organizações gentílicas controlando tudo para si mesmas, mas também fazendo concessões. Sempre havia negociações. Eu posso ser de uma organização gentílica muito importante, mas num determinado período não tive o consulado sob o meu domínio, mas eu estou sempre negociando no Senado, negociando em reuniões particulares vários aspectos da dominação, tanto romana quanto colonial. Esse relato é apenas para que a gente entenda que as organizações gentílicas elas vão no processo de expansão, umas dominando determinadas regiões, outras regiões, e o que explica o domínio de uma e de outra é, na conjuntura, quem é que estava dominando com uma certa hegemonia o aparelho jurídico-político do Estado romano e as tropas, os generais, que estavam no comando destas tropas, que estavam ampliando o domínio do império nestas específicas regiões. Agora, a crise de hegemonia não vai ser uma crise entre as grandes organizações gentílicas que portavam interesses conflitantes. A crise de hegemonia vai se configurar também como crise entre organizações gentílicas que se juntam porque possuem interesses naquela mesma região. Por exemplo, no norte da Itália, no norte da Península Itálica, ali não existe só o domínio de uma só organização gentílica. Outras organizações gentílicas estão interessadas naquela região. Portanto, o comando militar desta região tem que sair destas organizações gentílicas que controlam aquela região. Assim como na Espanha, quem vai comandar as tropas na Espanha tem que ser alguém vinculado às organizações gentílicas que têm interesses territoriais na Espanha. Porque se você bota um general na Espanha de uma organização gentílica que não tem interesse nenhum naquela região, este general que pertence a uma outra organização gentílica vai atuar no sentido de pegar parte desta região, parte da riqueza desta região e canalizar estas riquezas não para as organizações gentílicas que já tinham interesses na Espanha, mas para a sua própria organização gentílica. Portanto, as organizações gentílicas da Espanha, que controlam, que possuem maiores interesses na Espanha, vão atuar como um bloco, como uma fração de classe. E vão lutar para que, nos comícios centuriados, as votações favoreçam aquilo que interessa à Espanha. Nos comícios tribúteis, a mesma coisa. Portanto, a fração, o termo fração significa junção de organizações gentílicas que vão atuar em conjunto, porque têm em conjunto os mesmos interesses geográficos. Frações aqui representa isto, exatamente isto. O termo fração significa junção de organizações gentílicas que vão atuar em conjunto, porque têm em conjunto os mesmos interesses geográficos. Frações aqui representa isto, exatamente isto. E, portanto, são estas frações da classe dominante romana, portando os seus próprios generais, é que vão entrar em conflito com outras frações da classe dominante que também possuíam os seus respectivos generais. Este é o processo, explicado aqui de uma maneira bastante simples. É muito mais complexo do que isto, por quê? Porque há uma infinidade de negociações que são feitas, há traições neste processo, há mudanças de posição de acordo com a correlação de forças. É um conflito mortal, onde grupos assassinam elementos dos outros grupos. Tem um aspecto importante, que quando a gente fala de que o que produziu
a crise de hegemonia no interior da classe dominante romana foi exatamente a expansão do domínio colonial, a expansão do império, que se depara com uma estrutura jurídico-política incapaz de gerenciar essas contradições, por que esta estrutura jurídico-política passou a ser incapaz de gerenciar estas contradições? Porque frações da classe dominante se depararam com uma situação, e isto aqui é muito importante compreender, porque senão a gente não entende a brutalidade das guerras civis no interior da classe dominante romana. Frações desta classe se depararam com uma situação de sobrevivência existencial. Notem, a expansão a partir de 146 é violenta, é agressiva, é brutal e é veloz. E algumas organizações gentílicas que não conseguiram prosperar neste processo de expansão em relação a outras organizações gentílicas se depararam com uma situação em que, caramba, esse negócio de propor a ampliação da cidadania, de colocar regiões até então operando como meras colônias em regiões em pé de igualdade com a cidade de Roma e, portanto, com o direito até de lá na frente, quem sabe, indicar membros para o Senado. Ora, quem sempre controlou a política externa de Roma foi o Senado. Mas agora, dentro do Senado, você tem alguns chefes que se enricaram mais, muito mais, no processo de expansão e que estão de olho no controle das decisões da política externa e que vão, através do seu poderio econômico, comprar clientelas, comprar a hegemonia nos comícios, tributos, comprar tribunos da plebe, comprar a hegemonia através de dezenas de variáveis de todo tipo de negociação, a hegemonia nos comícios centuriates. O domínio dessas organizações gentílicas vai se ampliando, essas organizações gentílicas vão dominando regiões distantes da cidade de Roma e começam a surgir os conflitos que a historiografia burguesa, numa simplificação absurda, estabelece como um conflito entre a classe equestre e o Senado. Não. O Senado sempre não foi a parte da estrutura jurídico-política encarregada da política externa. Portanto, o Senado sempre teve o direito de indicar juízes para julgar conflitos nestas regiões distantes, nestas colônias distantes, nestas províncias distantes. De que conflitos estamos tratando aqui? Uma organização gentílica que domina certa região da Gália tem o general sob o seu controle, ou grupos de organizações gentílicas que atuam na Gália, cujo aparelho militar está sob a sua influência. É evidente que estas organizações gentílicas vão sonegar impostos. Ora, sonegar imposto significa dizer o quê? Significa dizer que parte da tributação obtida nestas províncias não vai chegar a Roma. Uma vez chegando a Roma, quem é que vai administrar esta tributação? É o Senado. Todos os senadores vão chegar ali no Senado e decidir, olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo com estes tributos aqui. Parte da expropriação é feita pela via tributária. Se há sonegação e os juízes estão sob o controle do Senado, os colégios de juízes estão sob o controle
do Senado, parte destes colégios de juízes precisam passar a pertencer a elementos destas províncias. Quem são os elementos destas províncias que vão querer participar destes colégios de juízes? São os equestres. Mas são os equestres enquanto classe militar, como a historiografia burguesa tenta nos impor goela abaixo, de que o exército romano era igual ao exército burguês da contemporaneidade, com carreira militar, profissionalizado. Nada tem a ver com o conflito entre o Senado e a classe dos militares. São elementos da classe equestre que atuam nestas províncias e que vão lutar para também participar destes colégios de juízes. Não para defender interesses militares, mas para defender interesses das suas respectivas organizações gentílicas. Roma não tinha uma estrutura de fiscais que iam lá em regiões distantes com uma determinada planilha e cobrar imposto. A cobrança de impostos de Roma era terceirizada. Uma organização gentílica poderia fazer um contrato com a República Romana, um contrato para cobrar determinada quantidade de tributos de uma determinada região. Então ela fazia um tratado com a administração romana, e este tratado operava de que forma? Bom, se os questores sabiam que daquela região sairia uma determinada quantidade de tributos, o contrato era feito com base nesta análise que os questores haviam produzido. Se numa determinada região da Espanha ela é capaz de produzir 10, então a organização gentílica que vai fazer um contrato com a administração romana para cobrar 10 daquela região, ela tem que ter um suporte, ela tem que ter uma riqueza suficiente para que, se na cobrança de impostos forem obtidos apenas 9 ou 8, os 2 faltantes serão cobertos por esta organização gentílica. Portanto, eram poderosas organizações gentílicas muito ricas que conseguiam obter esses contratos. A cobrança de impostos era terceirizada. Roma ficava com 10. Se aquela organização gentílica fazia um contrato com o Estado romano numa região em que ela não tinha interesses geográficos, ela utilizava da extorsão fiscal mais desavergonhada possível para extrair daquela região não 10, mas 12, 13, porque ela sabia que para o Estado romano ela só seria obrigada a pagar 10. Ela fez um contrato para cobrar 10. Cobrou muito mais do que 10 naquela região, chegando, por exemplo, a 14. Os 4 ficaram com a própria organização gentílica e os 10 retornaram para Roma. Se por um acidente qualquer só conseguiu obter 9, o que faltava era coberto pela organização gentílica. Eu desconheço
qualquer situação em que houve este caso em que faltou. O contrário é que operava. A extorsão fiscal foi sempre um problema, principalmente na área oriental, porque estimulava aos cobradores de impostos a extorsão fiscal mais desavergonhada, mais brutal, provocando nestas regiões do Oriente rebeliões contra a cobrança excessiva de impostos. Portanto, este conflito não é entre o Senado e a classe dos equestres, não é entre o Senado e os equestres, é entre organizações gentílicas, entre frações de classe, que umas não têm o controle sobre estas regiões, mas querem pelo menos que parte da tributação previamente combinada chegue à cidade de Roma. E lá na frente o que a gente vai ver? A prova cabal de que não era um conflito entre o Senado e a classe equestre. Vamos ver isto no capítulo 2, no vídeo 2 do capítulo 9, que 300 destes equestres vão ser convertidos em senadores. Vamos examinar isto com calma no próximo vídeo. E há duas outras questões que precisam ser esclarecidas aqui, neste processo de crise de hegemonia, é que nós vamos ver que como não há acordo, como a luta passa a ser existencial para algumas frações de classe, quando chega a um nível em que a luta é existencial, não basta aceitar pacificamente as decisões que são tomadas pelas assembleias, ou pelo próprio Senado, ou pelo cônsul de plantão, ou pelo pretor de plantão, ou pelo censor de plantão, porque agora a guerra é existencial. Caramba, se eu deixar que estas organizações gentílicas façam o que elas querem, concedendo cidadania, dominando hegemonicamente todo o sistema de decisões do comícios tributos, dos comícios centuriados, lá na frente eu sucumbo enquanto organização gentílica. Portanto, eu perdendo na Assembleia, eu parto para a violência. O Senado, enquanto lugar de encontro da classe dominante romana, perde a sua utilidade histórica. Perde a sua utilidade enquanto organismo que permitiu o consenso no interior da classe dominante. Porque agora a luta é existencial. Então, estas organizações gentílicas vão procurar quem para manter a sua existência? Os generais. As frações de classe vão se apoiar, e vamos ver isso claramente na cronologia, vão buscar os seus generais. Para estes generais, com o domínio do aparelho militar, defenderem os seus interesses. E é isto que vai nos permitir compreender os conflitos entre generais, entre legiões romanas. É isto que explica as guerras civis. Não tem outra explicação. Não era um grupo de optimates conservador, reacionário, que queria que não houvesse ampliação da cidadania por questões autoritárias, e um grupo de populares mais democráticos querendo que a sociedade romana progredisse. Isso é a história que a gente lê nos livros didáticos produzidos pela historiografia burguesa. Eram guerras, eram lutas, eram guerras civis entre frações da classe dominante. Ora, no final da Guerra Social, 88 a.C., o que a gente vai ver? A gente vai ver que a Guerra Social foi uma guerra entre as elites locais e a elite romana pela conquista da cidadania. É evidente, é claro, isto transborda das fontes que organizações gentílicas mais interessadas em regiões fora da cidade de Roma estavam por detrás destas elites locais, apoiando-as na guerra social. É evidente isso. É evidente que isto operou desta forma. Temos como resultado da guerra social a vitória daqueles que queriam a concessão dessa cidadania para toda a Península Itálica.
E o que estes setores que foram derrotados na guerra social vão propor? Vão propor que os novos cidadãos se concentrassem em apenas 8 das 35 tribos. E esta guerra continua e um pouco tempo depois, todos os novos cidadãos vão poder escolher a tribo a que vão querer participar. Ou seja, a ampliação da hegemonia, a ampliação da força que essa clientela produzia. Inicialmente, os que saíram derrotados da guerra social queriam concentrar todos esses novos cidadãos em apenas 8 tribos. E não espalhar todos esses novos cidadãos nas 35 tribos, tentando buscar com isso o quê? Resistir a uma futura hegemonia daqueles que saíram vitoriosos da guerra social, espalhando todos estes novos cidadãos em todas as 35 tribos e, portanto, espalhando estas clientelas nestas 35 tribos há um tempo, espalhando a sua força política em todas as 35 tribos. E a partir disso é que vamos ver na cronologia as classes, as frações de classe buscando apoio nos seus generais e até 27 a.C., ou seja, a partir do início do Império, o que a gente vai ver são espasmos de generais ficando 4, 5, 6 anos no consulado, depois caindo, depois voltando outros generais, ou seja, sinais claros de que o sistema jurídico-político de Roma já não funcionava mais, a quebra da legalidade passou a ser algo constante, rotineiro, e a solução tinha que vir pela força. O exame desta crise de hegemonia o faremos no vídeo seguinte do capítulo 9. Mas fica aqui as razões estruturais da crise de hegemonia, que já não tem mais o sistema jurídico-político como útil, como capaz de resolver essa crise, que vai tentar ser equacionada pela via militar, e o resultado disso é a consciência destas frações de classe de que precisamos encontrar alguém para operar esta crise, porque senão as frações vão se trucidar umas às outras em sequências intermináveis de assassinatos mútuos. Ao examinarmos a cronologia, não ficam dúvidas sobre este processo aqui examinado de crise de hegemonia. Sobretudo a data de 146 a.C., final da Terceira Guerra Púnica, como âncora cronológica, porque vejam, na cronologia nós temos em 146 a.C., fim da Terceira Guerra Púnica. 13 anos depois, em 133 a.C., Tibério Semprônio Graco, vamos examinar os interesses desta gens Semprônio. É assassinado Tibério Semprônio Graco, Tibério Graco, ele era tribuno da plebe. Notem, já examinamos aqui, no capítulo anterior, o que representava a sacrossantidade de um tribuno da plebe. A importância disso, o significado religioso disto. Portanto, assassinar um tribuno da plebe não é pouca coisa, já é um sinal de que há algo de muito sério operando no interior do sistema jurídico-político romano. Tibério Semprônio Graco é assassinado, e segundo o historiador Plutarco, o que este historiador relata? Tibério Graco foi surrado até a morte, com paus e porretes feitos com os bancos da Assembleia.
nos comícios tributos. Seu colega tribuno Públio Satireio foi quem deu o primeiro golpe em sua cabeça. Portanto, o início da agressão começa com um outro tribuno da plebe. Mais de 300 aliados, incluindo o próprio Tibério, foram assassinados com paus e pedras, nenhum com espada. O porte de armas em Roma era proibido. E seus corpos foram atirados no rio Tibre, o que impediu que tivessem um funeral adequado. Segundo Plutarco, foi a primeira vez que um ato de tamanha violência civil ocorreu em Roma. Esta assembleia ela estava acontecendo no Capitólio, uma das 7 colinas da cidade de Roma. 12 anos depois, em 121 a.C., o irmão de Tibério Graco, Caio Semprônio Graco, também é assassinado. Há uma corrente que diz que ele cometeu suicídio em Roma. Ele era ex-tribuno da plebe. Em 123 ele foi tribuno da plebe, em 122 ele também foi tribuno da plebe. Ele tenta se reeleger em 121, não consegue se reeleger por uma questão bastante, eu diria, assustadora para quem é dos tempos contemporâneos. Vamos chegar lá no próximo vídeo. Bastante intragável para nós da contemporaneidade. Ele tenta se reeleger, não consegue. Notem, se Tibério Semprônio Graco teve ele e os seus correligionários, 300 correligionários assassinados, aqui nós estamos falando de 3.000 aliados de Caio Graco que foram mortos e jogados os seus corpos também no rio Tibre, segundo o mesmo historiador Plutarco. Quais eram os interesses geográficos desta gens Semprônio? Fazendo aquela pesquisa que mostramos agora há pouco na inteligência artificial. A área de influência da gens Semprônia não se limitava a uma região geográfica específica, mas espalhava-se por toda a bacia do Mediterrâneo e pelas esferas política, social e econômica da República Romana, estendendo-se desde a Península Itálica até a Espanha. Notem, a cidade de Roma passa a ficar pequena para este tipo de organização gentílica. Numídia, no norte da África, e províncias orientais. Trata-se de uma das linhagens mais antigas e célebres de Roma, com ramos patrícios e plebeus. 14 anos depois, em 107 a.C., nós temos a entrada em cena de Caio Mário. No próximo vídeo vamos examinar com cuidado a biografia de Caio Mário. Caio Mário assume o consulado. Vai para a guerra na Numídia e depois volta de novo como cônsul e vai ficar de 104 a 100 a.C. no consulado, 5 anos seguidos. Notamos que a proibição da reeleição do consulado foi para o espaço, assim como no período dos irmãos Gracos também. Tibério Graco consegue suprimir esta proibição de reeleição nos comícios tributos. Notamos então que o sistema está ruindo. 14 anos depois do assassinato de Caio Graco, Caio Semprônio Graco. Após o último consulado neste período de Caio Mário, 9 anos depois, nós temos mais um assassinato. O assassinato de Marco Lívio Druso, em 91 a.C. Ele era também tribuno da plebe. O Marco Lívio Druso, ele propôs a cidadania plena para todos os italianos. Notem, ele expressava os interesses das frações de classe que tinham os seus interesses e objetivos econômicos para além da cidade de Roma. Roma, para este setor, era apenas uma dentre outras cidades-estados com as quais estas organizações gentílicas, estas frações de classe, tinham confinados os seus interesses. E ao propor
a cidadania plena, Marco Lívio Druso é assassinado. É a última esperança destas frações de classe que tinham seus interesses mais para fora de Roma. Foi a última esperança que estas frações de classe tinham em manter ainda em operação o sistema jurídico-político romano. A partir do assassinato de Marco Lívio Druso, a guerra se espraia. É o início da guerra social. Vamos examinar com calma no próximo vídeo a guerra social. Em 88 a.C., a situação não é pacificada, porque Lúcio Cornélio Sulla vai tomar a cidade de Roma com legiões romanas. Portanto, o conflito entre os sócios, ou seja, entre as frações de classe, umas mais voltadas para os interesses de Roma e regiões mais periféricas, e as outras frações de classe com interesses mais diversos na Península Itálica e até em províncias. O resultado da guerra social é a vitória do bloco, que tinha mais hegemonia em áreas não pertencentes à cidade de Roma, digamos assim, em áreas mais gigantescas, que já viam Roma como um pedacinho pequeno da dominação. No mapa, repito, é importante olhar o mapa, Roma é um pedacinho de terra na Península Itálica. E a gente já está falando aqui de domínio de províncias enormes, em lugares distantes. E logo ao término da guerra social, assume um general que estava mais vinculado aos interesses do setor derrotado. E ele vai tentar restaurar o Sulla, ou Sila, o passado perdido. Lúcio Cornélio Sulla toma a cidade de Roma, ele já é cônsul em 88, e ele toma porque ele quer comandar a guerra na Anatólia. Vamos examinar com calma depois, no outro capítulo, no outro vídeo, a importância desta região já oriental, a Anatólia. O butim era enorme. E por manobras tentaram retirá-lo do comando desta guerra, que era muito ambicionada na época. O processo se resolve, não vamos entrar em detalhes aqui, que estamos apenas na cronologia. 4 anos depois, um outro general, Lúcio Cornélio Cinna, que não era da mesma fração ou do mesmo bloco que Lúcio Cornélio Sulla, Cinna tem interesses para além da cidade de Roma, e Cinna vai ficar de 87 a 84 comandando a cidade de Roma. 2 anos depois, notem que as soluções que até então eram equacionadas dentro de um sistema jurídico-político que até então era estável, agora o governo passa a pertencer a generais. A legalidade, o sistema jurídico-político está indo para o espaço. 2 anos depois, em 82, aquele Lúcio Cornélio Sulla, que está guerreando na Anatólia, volta. E ele vai tomar o poder e vai ficar no cônsul, como cônsul, e num destes anos ele vai ficar, se não me falha a memória, em 80, ele vai ser ao mesmo tempo cônsul e ditador, de 82 a 79. De 79 a.C. a 44 a.C., a guerra se generaliza entre os generais romanos. Ela toma conta de toda a Península Itálica e de algumas províncias. É uma guerra civil de grandes proporções, onde centenas de legionários estão lutando contra centenas de outros legionários romanos e suas respectivas tropas aliadas, como tropas auxiliares. A guerra se espraia por toda a Itália. E temos aí, de 79 a 44, 35 anos de guerra civil. Em 44, nós temos o famoso assassinato de Caio Júlio César, no interior do Senado. Caio Júlio César é assassinado dentro do Senado. Se isto não é uma crise de hegemonia no interior da classe dominante, então o que seria? E 17 anos depois é que nós temos uma solução, que é a ascensão ao poder de Augusto, primeiro imperador de Roma, que vai conseguir contemporizar, articular interesses contraditórios
vamos examinar este processo quando chegarmos lá. Mas para concluir, a cronologia examinada com cautela e aqui apresentada é a prova clara de que de 146 até o fim do processo republicano, o que nós temos são conflitos extremamente violentos, extremamente brutais entre setores da classe dominante. Assassinatos seguidos de assassinatos, legiões romanas lutando na frente de um dos portões da cidade de Roma contra legiões romanas que ganham outras legiões romanas e não fazem prisioneiros, ou seja, todos são executados.